Nosso destaque internacional agora, gente. A polícia de Chicago, nos Estados Unidos, conseguiu prender o suspeito de atirar contra pessoas durante um desfile de 4 de julho em Highland Park, subúrbio da cidade, nesta segunda-feira. De acordo com a mídia local, a prisão foi feita sem incidentes depois do homem de 22 anos ser visto dirigindo em uma rodovia. Ao menos 6 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas no ataque. O atirador se escondeu em um telhado e, usando um rifle de alta potência, disparou contra a multidão. O presidente americano Joe Biden disse durante o dia que estava chocado com a violência armada sem sentido, que mais uma vez trouxe sofrimento a uma comunidade americana neste dia da independência. Nos últimos meses, o debate contra a posse de arma tem se intensificado nos Estados Unidos por diversos massacres. Quer começar, Zoe? Por favor. Eu acho meio leviano, assim, o Biden fazer esse discurso aí diretamente contra as armas, como se o problema fossem as armas. Quando você está disposto a matar, você pode matar. Eu sempre uso o exemplo da caneta. Estou com uma caneta na mão, fico irritada, vou matar alguém com a caneta. Quando você quer matar, você consegue matar de qualquer forma, né? Então, não é a arma que mata, é a pessoa que pega a arma e mata. O foco, né, do debate público deveria ser saúde mental, porque a maioria dessas pessoas que cometem esses crimes são pessoas que têm algum problema, né, que é doido, enfim, e precisa de um acompanhamento, um tratamento médico, ter mais psicólogos nas escolas, né, para fazer esse acompanhamento e dar atenção à saúde mental das pessoas. Um jovem, quantos anos deve ter esse menino? 25 no máximo, de uns 25 anos para ele. Então, é meio ruim para o Biden, que a imagem dele já está bem desgastada nos Estados Unidos, pegar esse discurso aí de anti-armamento, ao invés de conversar mais sobre saúde mental. Gente, a cara desse menino me assusta, assim, sendo bem sincera aqui. Algum probleminha essa pessoa tinha. Agora, as autoridades, as lojas venderem assim armas, né, para quem quiser comprar, é um pouco meio que demais. Acredito que tem que ter uma regulamentação nesse sentido, de você, para adquirir uma arma de fogo, tem que fazer o teste psicológico, passar pelo psicólogo, pelo psiquiatra, ver como está a sua saúde mental, e não simplesmente ir lá e dar o dinheiro e comprar a arma. O Figueiredo vai saber explicar melhor isso, como é que funciona em cada estado, se cada estado aí tem a sua legislação, ou se é liberada as armas assim para qualquer pessoa comprar. Deixa, antes de eu passar a palavra para o Paulinho Figueiredo, colocar o tweet aqui do Joe Biden para a gente poder repercutir um pouco. Joe Biden diz o seguinte: Jill e eu estamos chocados com a violência armada sem sentido que mais uma vez trouxe sofrimento a uma comunidade americana neste dia da independência. Como sempre, estamos gratos pelos socorristas e pela aplicação da lei no local. Não vou desistir de lutar contra a epidemia de violência armada. Paulo Figueiredo, a palavra é sua. Se a violência for desarmada, está tudo bem. Essa é sempre a minha pergunta. Se violência armada é um problema, violência desarmada é tudo certo. Olha, a Zoe tem razão quando ela diz que violência pode ser cometida de várias formas, e nós temos aí exemplos de atentados terroristas com bomba, exemplo de atentado com pessoas que pegam um carro e atropelam todo mundo, tivemos tantos casos nesse sentido. Agora, as armas tornam mais fáceis de matar. Agora, eu sempre me pergunto o seguinte: Estados Unidos sempre foram um país muito armado, tá? Sempre. A população aqui, até o número de armas por habitante, em média, cresceu, mas a população que detinha armas, percentualmente, já foi maior do que é hoje em dia. E eu me pergunto, se sempre teve arma, e sempre teve arma pra caramba, e a tecnologia das armas mudou muito pouco, né? Você pensa um R-15 que eles questionam tanto, é um projeto utilizado na Guerra do Vietnã, então uma arma bastante antiga. O que mudou? Se os Estados Unidos sempre tiveram armas e agora começaram a ter mais mass shootings, o que mudou? Né? Zoe estava falando de legislação de arma mais ou menos flexível. Illinois, onde aconteceu esta desgraça, tem uma das legislações mais restritas para o uso de armas de todos os Estados Unidos. Uma das legislações mais restritas, é um dos lugares mais difíceis de você comprar e de portar armas. Então, a lógica diz que se você tem algo, né, como no caso das armas, que antecedem o evento, este algo não pode ser causa. Não pode ser causa.
por definição. Então, o que há em comum? Quando a gente tenta investigar e falar assim, o que há em comum, qual é o denominador comum entre todos esses atiradores? Isso é claro, você tem dois grandes grupos, né? Você tem o terrorismo tradicional islâmico, principalmente islâmico, que acontece, como tivemos em Orlando, aqui nos Estados Unidos, tivemos na Noruega, agora há pouco tempo atrás, na França, estão tendo julgamentos a respeito desse caso. Você tem pelo mundo inteiro esse terrorismo islâmico, que a gente sabe é um problema antigo. Agora, nestes casos, quando você pega esse jovem, eu sou sempre contra mostrar a cara do sujeito, sou contra dar o nome do sujeito, acho que a imprensa não deveria noticiar, vocês nunca vão me ver falando. Por que, Paulinho? Porque você dá notoriedade pro cara. É o que o cara quer. Esses caras querem ser notórios. E são pessoas com problemas psiquiátricos. Agora, o que aconteceu na sociedade americana? A gente tem que olhar. É uma sociedade que está adoentada. A sociedade está doente. A família se desestruturou. Uma sociedade que sempre deu valor à família, Deus. A família americana está cada vez mais desestruturada, filhos nascendo. Você olha, pega todos os caras de mass shooting. Ninguém vem de um lar intacto com um pai e uma mãe casados e amorosos. Ninguém. Ué, diz um, Guga, você tá rindo aí. Você conhece a história de todos que fizeram mass shooting? Me dá o nome de um. Sabe quantos mass shootings acontecem por dia? Me dá o nome de um. 3. Eu duvido que você saiba o nome de todos. Hoje vão acontecer mais 2 nos Estados Unidos. Eu estou te pedindo de um, não estou te pedindo de todos. Não. Diz um caso. Eu duvido que você conheça a vida de todos. E isso é uma forma de deturpar a história, porque o problema é a arma. Posso falar um pouco Como que agora? O problema é a arma? O problema é a arma. Ele quer fingir que o problema é a família desestruturada. O problema é talvez você um globalismo, um marxismo cultural que quer atacar a família. Você começa a ter atentado, você começa a ter mass shooting na década de 80, 90 e 2000. Como é que o problema pode ser arma, querido? Olha, eu vou te falar, o problema é o seguinte, gente, os Estados Unidos hoje... O R-15, o projeto Vietnã... Eles falam em ataque em massa. Em ataque em massa acontecem 3 por dia nos Estados Unidos esse ano. Só esse ano de 2022. Isso é uma definição. Só este ano. Ataque em massa são mais de 4 feridos. Então tem ataque em massa no Brasil todo mais dia, de 4 feridos. Uma pessoa chegar atirando em um monte de gente. São 3 a 4 nos Estados Unidos diários. Você quer dizer que isso é normal para um país não são 3 a 4 nos Estados Unidos por dia diário. Então eu vou te dar os dados. Este ano foram 330 mortos em 314 ataques. A gente está em Você sabe por quê? Porque é chamado de ataque em massa, qualquer tiroteio onde morram mais de uma pessoa. Onde tem 4 feridos para cima é mass ataque, exatamente. Nem o relatório do FBI que você está citando. Só falar, é muito mais fácil, Paulo, é muito mais fácil você fazer um mass ataque, um ataque em massa, como acontece em 3 por dia nos Estados Unidos esse ano. Não acontece em 3 por dia, fake news. Ou comprando ou comprando munição dentro de um shopping ou dentro de um mercado, do que com uma caneta. Com uma caneta eu acho mais improvável você conseguir. Então é óbvio que o problema dos Estados Unidos, além de uma sociedade, como o Paulo está falando, que tem problemas, uma sociedade adoentada, não porque o filho foi criado por uma família que ele considera disfuncional. Não faz diferença. Não é por isso. Não faz diferença. Porque esse papo de família disfuncional é cascata. Tem vários países com famílias de vários tipos e isso não acontece. Peraí. O problema dos Estados Unidos não é família disfuncional. Não é família disfuncional. Parou. Até porque o Paulo não conhece todas as famílias. Não cria indivíduos menos, estatisticamente, famílias disfuncionais não criam indivíduos menos funcionais. De querer desviar para a família é inacreditável. O problema dos Estados Unidos, gente, é muito simples. É um país que faz apologia à arma. Que ele fala que se você tiver Sempre fizeram. Você está protegido. E por que não tinha ataque antes? Você está mais protegido armado que se não, a gente está protegido aqui no Brasil, refém de bandido. Aqui no Brasil a gente está protegidíssimo. Olha os números dos Estados Unidos, galera. Lá tem 25 vezes mais morte do que qualquer outro país desenvolvido. Não tinha ataque antes. Por que os ataques começaram com a desestruturação da sociedade? Os ataques acontecem há décadas nos Estados Unidos. E é óbvio Desde quando? E é Qual o óbvio número de ataques? Me dá um acaba inspirando o outro. Desde a década de 90. Deixa eu tentar fazer acaba aqui. inspirando o outro. E sobre os ataques... Paulo e Guga, peraí, só um minutinho, meus amores. Só um minuto. Não dá Deixa pra eu falar Paulo. uma coisa aqui para vocês. Peraí. Deixa eu tentar colocar a bola no chão aqui para que a gente possa tentar fazer um raciocínio aqui. O meu ponto é o seguinte, eu acho, tá? Armas não matam ninguém. O que matam as pessoas são pessoas armadas. Concordam comigo? Sim, ponto. foi o que eu falei. Então não adianta você jogar a culpa única e exclusiva na arma. Dizer, ó, a arma tá... Não, é melhor aqui no Brasil, refém de bandido, vagabundo. A arma não vai lá e atira sozinha. Tem uma pessoa... Se você tem uma sociedade armada, é mais fácil. Eu sei, mas existe uma pessoa por trás dessa arma que está lá pegando a arma e atirando de alguma forma. O que eu acho que a gente tem que discutir é exatamente como é que a gente vai resolver
faz? A pessoa. Não a arma, porque Olha, não vamos faz dar o menor exemplos. sentido A Austrália... isso. Não, eu posso falar que qualquer coisa mata. Não é a pessoa que tem probleminha mental e Mas, faz gente, negócio muito desse. simples. Os países seguem dois tipos de política. Uma a favor de liberar arma, acontece o que acontece nos Estados Unidos, é o país desenvolvido com maior índice disparado de assassinato, 25 vezes mais mortes por 100 mil habitantes do que qualquer país desenvolvido. Segundo, é a França, que tem 2,5 habitantes mortos para 100 mil. Estados Unidos tem 25 vezes mais que a França. Então, é óbvio que o resultado a gente vê na política. A Austrália quis fazer uma política de liberar arma. Aí, em 1996, entrou um cara, 28 anos, com um fuzil, matou 35, feriu 18. Aí eles falaram, não pode mais ter arma automática. Cortaram a arma automática. 4 anos depois, na Austrália, um cara entra com 6 pistolas e mata um monte de gente numa universidade. A Austrália bane a arma. Desde então, há 22 anos, não acontece mais tiroteio, ataques em massa na Austrália. E a Dinamarca semana passada? Zerou. Então, assim, por 22 anos, semana passada? Por 22 anos, eu estou falando. Não teve. E a Dinamarca semana por passada? 22 anos, Paulo. É um ciclo. E o Japão. Pode comprar arma nos Estados Unidos automática? Pode comprar arma automática nos Estados Unidos, ou não? Você quer me dizer que a política de você fazer apologia à arma... Pode comprar arma automática nos Estados Unidos, sim ou não? Levou a um ponto positivo para a sociedade americana? Não levou. Paulinho, nós vamos fazer o seguinte... Sociedade que mais mata. Eu vou dar 1 minuto para vocês, mas existe um ponto importante dessa história que a gente não comentou aqui. Esse rapaz, que a gente nem vai aqui exibir foto, imagem, enfim, tá na internet a imagem desse rapaz, e nem vamos falar também o nome dele, mas esse rapaz tinha autorização dada pelos Estados Unidos para ter uma arma. Visivelmente, quem enxerga aí esse rapaz vê que existe alguma coisa errada. Algum tipo de problema, certo? Algum tipo aí não sei, ele não me transmite algo que eu possa ficar absolutamente tranquilo de uma pessoa dessa ter arma. Sim. Ou eu estou sendo equivocado, Paulo? Não sei. Eu estou observando aqui a imagem desse rapaz e assim, vendo uma autorização de arma para ele, não é algo que me deixa absolutamente tranquilo. O que acontece, Paulo? O problema é só a faca de 2 gumes. Você tá falando isso porque o cara tá todo cabelo estranho, todo tatuado na cara, cabelo colorido. Não, é a cara etc. mesmo. É a fisionomia, assim, olhar. O cara é estranho. É uma fisionomia de um cara estranho, ponto. Vamos ser pragmáticos. De cara estranho. Sabe o que acontece? Isso é uma questão subjetiva nossa. Você não pode olhar para a cara de alguém e falar, você tem um cara estranho, eu não vou te dar uma arma. Não é que ele tinha autorização do governo americano para ele ter uma arma. A autorização para ele ter uma arma está escrito na 2ª emenda da Constituição americana. Não é autorização. Todos nós, aliás, isso vale para o cidadão americano e também para os residentes. Todo cidadão americano tem o direito de ter e portar armas, é a 2ª emenda da Constituição. Então tá aqui, esse é um direito que ele tem, isso acontece desde 1700, eu tô brincando aqui, mas na verdade desde 1784. Todo mundo. E antes. Aliás, os americanos só conseguiram se defender dos britânicos porque estavam armados. Se estivessem desarmados, época, até hoje isso aqui era uma colônia britânica. Mas liberar arma para um cara assim, Paulinho... Mas você vai... Assim, você tem... Não é bunda lelê. Você tem regra. Se ele tivesse tido algum caso policial... histórico, algum histórico de crime, algum histórico de antecedente, ele não poderia ter comprado uma arma. E psicológico, o teste psicológico, não fazem? Não fazem teste psicológico, até porque existe uma discussão mundial se teste psicotécnico funciona ou não. E você dá um poder muito grande simplesmente para o cara que faz o seu teste psicotécnico dizer se você pode ou não. Então aqui você tem o princípio da presunção da inocência. Sempre teve. E isso é o que eu estou dizendo. Quanto a armas automáticas, eu acho que o Gunga não sabe nem o que é uma arma automática. Então, eu vou explicar para você. Arma automática, você aperta o gatilho uma vez e ela dispara múltiplas vezes. A venda de armas automáticas está proibida nos Estados Unidos desde o governo Reagan. Governo Reagan. Todas as armas automáticas. Você estava citando o caso da Austrália. Então, está proibido aqui desde o governo Reagan. O número de mass shootings de lá para cá aumentou ou diminuiu? Aumentou exponencialmente. Então você tornou vários estados, inclusive Illinois, onde aconteceu esse mass shooting, tornaram mais difíceis você comprar uma arma. Aumentaram os pré-requisitos, portar uma arma é super mais difícil lá, etc, etc. O que aconteceu? O número de mass shootings cresce. Por que cresce? Ora, é claro que se você criou mais restrições e o número de mass shootings cresceu,
As armas não podem ser a causa. Isso que você falou, Paulo, que a arma certamente ela não comete o ato, quem comete o ato é o indivíduo, a arma, sem dúvida, isso não há o que questionar. A arma é um instrumento que torna o cometimento do ato mais fácil. Agora, existe presunção da inocência, existe a noção de que você não pode negar uma arma a alguém simplesmente porque é um direito da pessoa para se proteger. Para proteger a própria vida e para se proteger de um eventual governo tirânico. Quem acha que o Joe Biden está preocupado com o Mass Shooting, não está preocupado com nada. A agenda da esquerda no mundo inteiro é desarmar a população, sempre foi. E nós vimos o que isso aconteceu no Brasil. Agora, eu não tenho dúvida. Você tem uma degradação social, a sociedade está adoentada. Olha a cara desse indivíduo e vê se certamente... Eu não olhei, tá? Mas eu vou apostar aqui. E se eu estiver errado, a internet vai me cobrar depois. Sim. Duvido que ele tenha um lar estruturado com um pai e uma mãe que tenham criado ele direitinho. Duvido. Você estudou o caso do cara de Uvalde? Que foi Você estudou o caso dos caras de Columbine para pegar os 2 maiores massacres de escola? Foi culpa do pai e da mãe. Uhum. Você estudou? Então, Paulo, mas é claro. Mas aí vai dar uma arma para alguém justamente sem a família estruturada? Esse é o ponto. Mas aí a tua proposta é que você só dê arma para quem tem família estruturada? O que é família estruturada? Não, é uma questão de família é muito subjetivo. Família estruturada para o Paulo é ter papai e mamãe, heterossexuais, óbvio, cristãos. Óbvio que isso não é uma família estruturada. Você tem muitas famílias que são desse perfil. Mas tem papai cristão. De fato, papai e mamãe heterossexual que dá errado. Não, esse teu papo é... São 11 horas e 16 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Nós estamos discutindo um pouco sobre a questão das armas dos Estados Unidos, mas o que eu acho, o que eu entendi, pelo menos quando a gente fala de família destruturada, é, por exemplo, tem muitas crianças que são abandonadas pelos pais, por exemplo. Não estou nem entrando numa questão sexual, se é papai, ele tá falando, tem um pai e uma mãe. Não tem nada. O meu ponto é o seguinte, tem gente que é abandonada pelos pais. Fala só uma coisa, a maioria isso naturalmente cria uma desestabilidade. O que tem de criança no Brasil que só tem mãe? Eu vou quebrar aqui você, só para você saber. Só tem mãe. Eu sou simpático à ideia de adoção. Eu sou simpático à ideia de adoção de crianças abandonadas. Mas você tá com um papinho muito reacinho. Para te quebrar. Muito reacinho. Olha, a ver com isso. O papinho é reacinho. Não tem nada a ver com isso. Embora... Deixa eu ouvir o que o Figueiredo fala. Não, chega. Senão vocês ficarem falando juntos aí, eu vou dar um tweet para cada um de vocês. Vamos lá, você para terminar o Paulo. Só para terminar. Seguinte, primeiro, esse papo de família estruturada, como se ter um pai e uma mãe fosse uma condição para isso, é balela. Tem muita família que é só mãe e que a mãe é guerreira e o filho é guerreiro e é uma família super bem estruturada. Do jeito que ele está falando, parece que é aquela família convencional. Ele citou uma família com um pai e com uma mãe. Ele literalmente citou assim. É aquela cabeça reacinha, né? De que quer dizer que uma família que está fora desse padrão não é estruturada, não é verdade. E olha, vamos tirar como exemplo o Brasil. Quando a gente fez a campanha do Estatuto do Desarmamento, qual foi o resultado? Todo ano aumentava em 8 a 10% o número de homicídios. Passou a aumentar só 2%, às vezes 1,5%. Não é que deixou de aumentar, mas aumentou muito menos. A gente salvou vidas, graças à política do desarmamento. Isso são dados consagrados. Okay, isso não é balela. Então, é óbvio que dá certo desarmar. Tweet, Paulo, ter arma para fechar, vamos lá. É um tweet ou uma thread, Guga? Só para... Vamos lá. Em ciência social, você nunca existe generalização absoluta. Isso assim, é primário, aula do segundo grau. Toda vez que você fizer uma generalização em ciência social, você está falando de maioria. Quando você fala assim, homens são mais altos que mulheres, você virar e falar, mas existe muita mulher, a Ana Paula Henkel é mais alta que você. Isso não está desprovando nada. De novo, elementar. O que se sabe, e é inequívoco em ciência social também, e o Barack Obama diz isso num discurso que você pode procurar na internet, é que famílias estruturadas com pais e mães geram indivíduos, em média, são mais prováveis de gerarem indivíduos funcionais. Eu não estou dizendo que é impossível que uma mãe... tem um monte de mãe guerreira que fazem um baita trabalho. Mas, quando você tem uma sociedade inteira, um país inteiro, onde você tem uma desestruturação familiar, a probabilidade de você gerar indivíduos disfuncionais é mais alta. A literatura sobre isso em ciência social é tão ampla que é meio constrangedor discutir esse tipo de coisa aqui. Agora... Muito bem. Em relação... Mete pro, que é isso?